inflação de alimentos ela segue sendo um dos principais desafios tanto para o governo quanto para a população, para o poder de compra da população, especialmente se a gente fala das rendas menores, né, dos menores estratos de renda. E a gente vê o combate inflacionário ainda, né, muito por via de juros, que acaba tendo pouca efetividade nesse tipo de alta de preços, que vem muito de dinâmica internacional, vem também aí bastante de questões climáticas, então esse tipo de medida acaba sendo pouco efetiva. Que medidas o governo tem tomado, ou existe espaço para uma possível retomada dos estoques reguladores com mais até eficiência, né? Porque a gente sabe que isso é mais médio e longo prazo, mas quais medidas o governo tem tomado em relação a isso? Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, parabéns pelo trabalho. Bom, a primeira providência, Débora, é o seguinte: fazer planos safras cada vez mais robustos, maiores e melhores. E o governo Lula vai para o seu terceiro ano já preparando um terceiro grande plano safra. Nós batemos 2 recordes em 2023 e 2024 e queremos fazer o mesmo em 2020. Assim que o orçamento for aprovado, nós vamos lançar o plano safra para a próxima safra. E eu quero crer que o Brasil tem todas as condições de continuar ampliando a sua produção. E numa forma adequada, sem desmatamento. O desmatamento caiu vertiginosamente no Brasil. Eu passei 4 dias no Oriente Médio, inclusive num seminário do FMI. As pessoas celebram o trabalho que a Marina vem fazendo no combate ao desmatamento. E você tem áreas degradadas que estão sendo recuperadas pelo Ministério da Agricultura, num programa bastante importante, subsidiado, para que pastagens degradadas sejam recuperadas e destinadas à produção de alimentos. Provavelmente, nós vamos colher uma grande safra a partir do final desse mês, começo de março. Uma grande safra, talvez seja a maior safra. Se não for a maior, vai ser uma das maiores. E é assim que nós vamos continuar exportando muito alimento e garantindo o abastecimento interno. Tem várias inovações que foram feitas pelo Ministério da Agricultura. O ministro Fávaro é um craque, tem feito vários instrumentos novos para diversificar a produção de alimentos pelo território nacional. É o caso do arroz, por exemplo, que está muito concentrado numa região e agora ele vai dar uma tentativa de espalhar as culturas por vários estados. Nós estamos num período de crise climática. O arroz acabou sendo muito afetado. Se chuva num lugar só, você acaba afetando a população. Ou chuva no outro. Então nós vamos ter que lidar hoje com a questão da mudança climática, diversificando as culturas pelo território. De maneira que se um estado for afetado, os demais suprem a oferta necessária para estabilizar os preços. Foi desmontado pelo governo anterior, você sabe, todo o programa de aquisição de alimentos, estoque reguladores. Houve uma destruição, né, do país nesse sentido. O presidente Lula, a determinação dele é mandar recuperar. Agora, nós também tivemos episódios que precisam ser contornados. Nós tivemos problema de seca e inundação o ano passado, isso afetou. Tivemos aí a manutenção dos juros americanos em patamares muito elevados. Isso faz com que o dólar fique muito forte no mundo inteiro. E quando o dólar está muito forte no mundo inteiro, ele causa uma inflação no mundo inteiro, porque parte do que a gente produz a gente exporta, então os preços internacionais acabam balizando isso. Com a queda do dólar que aconteceu nos últimos 60 dias, 30 dias, começou a cair o dólar para patamares mais aderentes aos fundamentos da economia brasileira, e com a safra que vai entrar a partir do final do mês, nós acreditamos que esses preços que vão se estabilizar num patamar mais adequado. A inflação de janeiro já, de certa maneira, foi a maior da história de janeiro, e nós entendemos que nós vamos colher bons frutos no combate à inflação, inclusive no que diz respeito aos alimentos. Você tem uma Selic no meio do caminho, parafraseando o poeta, né? O poeta tem uma Selic no meio do caminho, né? E acaba atrapalhando essa relação porque, por exemplo, a notícia de ontem, que é uma notícia importante em relação ao Plano Safra, por exemplo, vocês tiveram que suspender alguma parte do Plano Safra porque acaba custando muito caro para o governo subsidiar esse juro do Plano Safra.